É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Olha só o que a gente preparou agora na sua tela. E agora é com ele. Sim, ele está de volta ao mercado brasileiro e na versão híbrida. Com vocês, Honda Civic. Um dos carros mais buscados na história da Web Motors, uma das lendas da Honda no Brasil e um dos carros mais queridinhos do povo brasileiro é o Honda Civic, que está de volta ao nosso mercado depois de um sumiço aí de quase um ano e agora importado da Tailândia. O Auto Compara hoje oferece o teste com o novo Honda Civic. Bom, antes de falar do carro especificamente, vamos falar sobre design, porque a gente sabe que é uma coisa que vocês curtem bastante falar, principalmente nos comentários. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pessoalmente, ele é muito mais bonito do que nas fotos. Esse farol inteiro de LED, ele tem uma assinatura exclusiva do Civic e é legal porque as lanternas lá atrás imitam essa assinatura. Então, a Honda quer que esse carro seja identificado facilmente quando visto pela assinatura de LED. Ele tem faróis de neblina aqui embaixo e essa grade preta unida por essa outra grade preta aqui embaixo, formando essa frente. Uma coisa que você vai notar legal desse carro aqui é aqui na lateral, vem ver. Aqui na lateral, a primeira coisa que vocês vão reparar é o seguinte, ele está mais horizontalizado, ele está mais sóbrio, ele está mais sério, ele não está tão ousado quanto era o Civic 10. E para quem gosta, para o público-alvo desse carro, muita gente gosta e se ele foi aprovado nas clínicas, significa que o desenho foi aprovado pelos clientes. E uma coisa legal é aqui na coluna C, que tem um caimento meio acupesado, como a gente via no Civic 10, mas não tanto, e ele tem esse friso que começa lá no retrovisor e termina aqui. E aí a gente chega aqui na traseira para mostrar como ele também se manteve fiel à filosofia de DNA atual dos carros da Honda. Bom, e aí a gente chega aqui na traseira, vocês vão reparar que ele tem o desenho do atual DNA dos carros da Honda, o design
inclusive pelo formato do LED ali na lanterna, que segue o padrão que você viu lá na frente, só que eu achei a lanterna um pouco grande demais para o tamanho do carro também. Eu queria saber a sua opinião, se você não acha essa lanterna exagerada ou se você gostou, deixa aí nos comentários que eu vou responder vocês depois um a um. Outra coisa que repara aqui na traseira é justamente o símbolo da Honda, que tem um contorno azul, porque o carro é híbrido, como aponta esse símbolo aqui que a Honda chama de EHEV, ou em português EHEV. Agora vamos lá para dentro que eu vou te falar da proposta desse carro e a gente vai dar uma volta. Bom pessoal, agora a gente está aqui dentro e antes da gente falar sobre o acabamento, sobre o tamanho do carro, que é o que a gente vai comentar com vocês antes da gente sair para dirigir, deixa eu falar um pouco sobre a proposta desse novo Civic. Esse é um carro que vai custar mais de 200 mil reais, até porque ele é híbrido e ele é importado da Tailândia, então ele paga todo o imposto de importação que outros carros que vêm importados de outros países fora do Mercosul pagam, então a gente está estimando algo ali perto dos 230, 240 mil reais. E ele está um pouco mais caro do que as versões mais custosas, tanto do Corolla híbrido, que custa ali perto dos 200, 210 mil, quanto do Jetta GLI, que custa ali nos 220. Falando um pouco agora sobre as dimensões, esse carro está maior, então ele tem uma proposta mais séria, mais sóbria, e justamente por isso ele está maior se comparado ao Civic 10. São 4,68 de comprimento, ele é bem comprido, e ele tem 2,74 de entre-eixos, que é a distância aqui do eixo da frente até o eixo traseiro. Isso privilegia o espaço de quem está aqui dentro. Ele tem 4 centímetros a mais que o Corolla, que é o sedã médio mais vendido, então isso significa que o Civic agora está mais confortável, mais espaçoso que o Corolla. Esse carro tem um ótimo acabamento, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco nas impressões, mas eu gostei bastante do acabamento e da posição de dirigir. Agora eu vou te mostrar o espaço para quem senta ali atrás e também falar do porta-malas. Bom pessoal, espaço traseiro, vocês conseguem reparar aí que minhas pernas estão super confortáveis. Esse banco está ajustado para mim, vocês sabem, eu tenho 1,80 e mesmo assim falta o quê? 4 dedos para o meu joelho encostar no banco do motorista e uns 4, 5 dedos também para minha cabeça pegar no teto. Isso significa que o espaço aqui para 2 adultos do meu porte está bem suficiente. 3 já não vão com tanta folga assim, porque tem um túnel aqui central um pouco mais elevado, então 2 vão com mais conforto, mas 3 crianças vão bem. Lembrando que se você for em 2, você tem o benefício de usar um descansa-braços, que tem porta-copos, e quem senta aqui atrás também tem saída de ar exclusiva e 2 entradas USB. Lá na frente também tem 2 entradas USB, totalizando 4, mas não existe USB-C ainda nesse Civic, só USB. Só que tem um detalhe, todo esse conforto aqui dentro deu uma prejudicada no tamanho do porta-malas. O Civic Touring de geração anterior tinha 517 litros e agora nessa nova geração caiu para 495. Não é um número ruim, é um número muito bom, mas ele perdeu um pouquinho só de volume se comparado ao Civic anterior. Agora vamos dirigir. Access granted. Pois é, galera, Honda Civic de 11ª geração, agora no Brasil, importado, como eu disse, da Tailândia. Eles vão começar a chamar esse carro de Civic híbrido. Eles não vão utilizar o nome da versão que é Touring. Vamos falar sobre o carro em si. Primeiro, ele é híbrido. E quando a gente está falando de um híbrido, a gente está falando de um carro que em São Paulo tem desconto no IPVA, o que é muito interessante, e não pega rodízio. Ele é a união de um motor 2.0 a combustão com um conjunto chamado eCVT, que não significa que esse carro tem câmbio CVT. Na verdade, é só o nome do conjunto elétrico que compõe toda a estrutura de motorização, de propulsão do Civic. Esse carro tem um conjunto, um computador, que a Honda chama de PCU, que é capaz de fazer com que ele distribua a força para o carro de acordo com a necessidade do motorista, que é o que eles chamam de EHEV. Então acontece o seguinte, eu estou aqui, por exemplo, nesse instante na estrada a 90 por hora. O que acontece? A 90 por hora ou 100 por hora, a preferência é dada ao motor a combustão, porque é a fase energética onde o motor é mais eficiente. Só que se eu precisar de força e eu pisar no acelerador, esse computador vai jogar toda essa necessidade minha ao motor elétrico, que vai ajudar o carro
a tracionar. Então ele veio que vai substituir o motor a combustão por um motor elétrico que tem muito mais torque. E como vocês sabem, motor elétrico tem torque instantâneo, então a força vem na hora. Vocês estão vendo agora aí na tela os números oficiais do motor a combustão, que são 143 cavalos, e do motor elétrico, que tem uma potência máxima de 184 cavalos. E é curioso porque são números, os dois, né, maiores que o do Corolla híbrido, que é justamente o carro que mais se rivaliza, que mais compete com o Civic, até pela briga histórica entre os dois. Outra coisa muito legal é o câmbio. Apesar desse conjunto elétrico se chamar ECVT, esse câmbio não é CVT, ele é um câmbio comum de um carro elétrico, que é aquele de uma marcha para frente e uma marcha ré, uma marcha para trás. Então o câmbio está em drive, eu estou indo para frente e todo o conjunto leva o carro para frente sem precisar trocar de marcha. Porém, ele tem um computador e esse computador faz com que, se eu quiser acelerar ou pisar um pouco mais forte, ele simule rotações no motor a combustão, inclusive justamente para você aproveitar o barulho aqui na cabine. Então eu vou dar uma pisada agora, eu tô assim, ó, ele simula que reduziu, eu troco a marcha, parece que cai a rotação para continuar subindo. Então ele tem toda essa preparação para oferecer para quem está aqui dentro. É um carro que anda muito, é muito esperto e obviamente não bebe nada. Com esse progresso que eu tô aqui na estrada, eu tô rodando a 100 por hora em direção a São Paulo, daqui uns 10 minutos vai começar a subir o consumo. Na vinda até aqui, eu cheguei a ver o carro fazendo 22 km por litro. E os números oficiais de consumo, de acordo com a Honda, vão aparecer agora aí na tela e você certamente vai se surpreender, porque são números que nivelam o Civic ao consumo de uma moto um pouco mais forte. Fazer um consumo como esse, rodando de um jeito tão forte e o carro mesmo assim mantendo o consumo lá em cima, é muito bom. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse nosso teste com o novo Civic. Obrigado pela presença e até mais. E olha só, galera, o programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem, tá bom? Combinado? E ó, se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, olha só essa dica, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. Ah, e lembrando, hein, tem também o nosso portal de notícias. Anota aí, ó, o wm1.com.br. Por enquanto é só. Até semana que vem, hein? Tchau!